Meu meio-irmão insulta minha falecida mãe e eu o expulsei do meu apartamento, enquanto meu pai quer me obrigar a aceitá-lo de volta, mas eu também quero vingança. Hoje eu fiz algo que acho que não deveria ter feito, embora não seja necessariamente errado. Acho que estou certo, mas ainda tenho medo de enfrentar meus pais, pois agi por impulso e também me sinto mal por isso. Como não tenho ninguém para conversar sobre isso, pensei em escrever aqui e ver o que vocês pensam. Deixa eu explicar melhor. Meu nome é Léo. Tenho 31 anos e acho que fiz algo terrível hoje de manhã. Expulsei meu meio-irmão, Mason, do apartamento que alugo e me recusei a deixá-lo entrar novamente. Sem contexto, minha situação é difícil de entender, então por favor, tenha paciência enquanto te dou um breve resumo da história. Venho de uma família bastante rica, mas se você me visse, não imaginaria. Na verdade, se você conhecesse todos os membros da minha família, pensaria que me juntei a eles há apenas alguns anos. Isso porque a maioria deles é implacável, sem coração e desconsiderada. Pelo menos essa tem sido minha experiência a vida toda. Temos um negócio familiar que é bem sucedido, do qual falarei mais tarde. Meu pai, Chris, meu meio-irmão e eu o administramos juntos. Embora tenha crescido cercado de familiares ruins, me tornei um bom homem. Acho que isso se deve ao fato de ter mais sangue da minha mãe do que do meu pai. Minha mãe, segundo minha tia, era a pessoa mais incrível que já existiu. Tudo de bom que aprendi sobre ela foi através da minha tia, já que ela faleceu logo após me dar à luz. Para qualquer ser humano normal, isso seria devastador, mas segundo minha tia, minha família provavelmente comemorou. Não estou dizendo que meu pai ficou feliz com isso, ele provavelmente foi o único que chorou sua morte, mas se recuperou rapidamente. Para contextualizar, o lado da família do meu pai, incluindo meus falecidos avós, odiava minha mãe. Ela vinha de uma origem pobre e de uma família humilde, enquanto meu pai vinha de uma família rica. Todos a odiavam e imploravam ao meu pai que a deixasse. Ele a amava há muito tempo e queria viver uma vida feliz com ela, mas como você sabe, isso não aconteceu como ele esperava. Desde que minha mãe morreu ao me dar à luz, acho que meu pai me vê como a razão de sua morte. Nunca conversamos sobre isso, mas acho que essa é a razão pela qual ele sempre foi tão frio comigo. Eu sei o que você está pensando. Por que não conversei com meu pai sobre isso? Bem, a verdade é que você não sente falta do que nunca teve. Como meu pai sempre foi frio, nunca senti falta de ter um pai caloroso e carinhoso. Quer dizer, eu desejava que ele fosse um pouco mais atencioso comigo, mas sempre entendi por que ele não era. Ele perdeu tudo no dia em que me ganhou. Ele tem o direito de guardar algum ressentimento em relação a mim. Minha tia me disse muitas vezes que sou igual à minha mãe em ser excessivamente compreensivo e atencioso com os outros. Sei que nem sempre é uma boa qualidade, mas eu gosto. Continuando a história, meu pai se casou novamente 2 anos após meu nascimento e tanto ele quanto a família ficaram muito felizes. Minha madrasta também vinha de uma família bastante rica. Logo depois, nasceu meu meio-irmão e ele se tornou o queridinho da família. O curioso é que eu sempre vi minha madrasta como minha própria mãe, já que foi ela quem me criou. Ela se preocupava mais comigo do que meu pai, mas assim que me tornei adolescente, deixou claro que eu não era seu filho. Isso me magoou um pouco, mas naquele momento eu já tinha aprendido a não depender dos membros da minha família para receber carinho e amor. Então simplesmente disse a ela que entendia. Ainda me importo com ela, mas não a vejo mais como minha mãe. Além disso, o resto da família, incluindo meus avós, nunca me amou nem gostou de mim. Adivinha por quê? Porque eu tinha o sangue da minha mãe em mim. Sim, essa é realmente a razão. Loucura, né? Eles tentaram me fazer sentir mal e odiar o fato de ter nascido dela. Obviamente, nunca dei ouvidos a eles e fico feliz que minha tia estivesse lá para me contar a verdade sobre minha mãe. Por mais triste que pareça, crescer não foi tão difícil quanto provavelmente parece. Sim, a maioria dos membros da minha família me odiava, mas nunca tive que sofrer financeiramente. Então acho que é um dar e receber. Se eu pudesse escolher, trocaria por uma família amorosa, mas não foi tão ruim quanto parece. Estive sozinho muitas vezes e tive que fazer tudo por mim mesmo, mas cresci bem. Meu pai estava feliz com minha madrasta e meu meio-irmão, Mason, e eu estava feliz por ele. No entanto, ao contrário de mim, Mason cresceu de maneira diferente. Ele foi muito influenciado por todos ao nosso redor e embora eu tenha tentado o meu melhor para torná-lo uma pessoa melhor, ele ainda acabou sendo igual a todos os outros. Ele também passou a me desgostar e assim que cresceu, começou a me evitar. Crescemos como irmãos, mas agora tudo é diferente. Olha, por muito tempo pensei em ir embora, pelo menos depois da faculdade, mas quando me formei, não consegui. Nosso negócio estava em péssimo estado e eu sabia que se trabalhasse duro o suficiente, poderia ajudar. A questão é que por mais mal que meu pai e Mason me tratem, eles sempre serão minha família. Cresci cuidando deles e amando-os, e simplesmente não consigo desligar esse sentimento como um interruptor. Então, quando tive a oportunidade, decidi me juntar ao negócio da família e ajudar meu pai, e ele agradeceu. Eu adorava trabalhar com meu pai porque naquele momento era a única vez que eu sentia que ele me apreciava. Também decidi ficar porque minha mãe tinha ajudado em nosso negócio familiar e teria sido triste deixá-lo morrer. Então, a essa altura, estou trabalhando no negócio da família há mais de uma década. Depois que Mason terminou a faculdade, ele também se juntou ao negócio. Obviamente, ele não era talentoso nem nos estudos nem nos negócios, mas como era o príncipe da casa, ninguém podia dizer nada. E embora eu não me importasse muito, doía não ser reconhecido pelo que fazia, enquanto meu meio-irmão recebia elogios apenas por aparecer. Mason não estava interessado em nada além de usar o dinheiro do papai e aproveitar a vida, mas pelo menos ele era inteligente o suficiente para saber que não podia ficar em casa sem fazer nada. Então ele se juntou ao negócio, embora não se importasse nem um pouco,
e agia como se importasse na frente do papai. Acredite, eu queria que ele fosse bom no que fazia, mas ele não era e também não tinha interesse em aprender. O que mais dói é que tentei ajudá-lo a melhorar em seu trabalho, mas ele nunca me ouviu e nunca realmente tentou. Obviamente, papai não vê isso ou simplesmente não se importa, e o mesmo acontece com o resto da família. Agora chegamos ao problema real. Durante todos esses anos, assumi a maior parte do trabalho e papai quase não faz mais nada. Eu sabia que ele se aposentaria em breve sim. Eu sei que é estúpido, mas honestamente acreditei que ele me daria o cargo. Eu era o mais qualificado de todos e meu irmão nem estava interessado, mas obviamente, as coisas não saíram como planejado. Além disso, durante o último ano, Mason tem morado comigo em um apartamento alugado. Papai me obrigou a morar com ele e tem sido uma experiência terrível. Ele sempre me manda fazer as coisas e por culpa do meu pai e da minha madrasta, tenho que fazer a maioria das coisas que ele diz. Além disso, fui o responsável por ensinar a ele tudo o que sei sobre o negócio. Se você está se perguntando por quê, vai descobrir em breve. Ontem, papai fez um anúncio surpresa de que se aposentaria em breve e anunciaria o próximo chefe da empresa. Adivinha quem é o novo chefe? Sim, meu meio-irmão, Mason. Depois de uma década trabalhando incansavelmente para a empresa e fazendo-a crescer, é assim que me agradecem. Papai deu o cargo para a única pessoa que não estava interessada no negócio e não se importava se ele prosperasse ou não. Tentei falar com ele, mas me disse que a decisão era definitiva e que Mason merecia o cargo. Minha madrasta me disse que enquanto eu tivesse o sangue da minha mãe, não receberia nada deles. Como você pode imaginar, eu estava bastante chateado. O fato de meu meio-irmão estar comemorando em minha própria casa só piorava as coisas. Ontem foi um dia ruim e acordei hoje de pior humor. Mason estava bravo porque não comemorei com ele e começou a reclamar. Eu disse que não estava de humor para suas brincadeiras ou arrogância, mas ele continuou. Começou a me dizer como a vida era injusta e como eu faria todo o trabalho no escritório. Eu estava levando tudo na boa até que ele começou a insultar minha mãe. Naquele momento, explodi. Dei um tapa nele e o expulsei de casa. E não parei por aí. Joguei todas as suas coisas para fora e disse para ele nunca mais voltar. Ele estava bastante chateado e disse que eu não me sairia impune. Respondi que não me importava. Agora, algumas horas se passaram e papai e minha madrasta não param de me ligar. Não quero falar com eles porque sei o que acontecerá se eu fizer isso. Não tenho ideia do que fazer agora. Devo me desculpar com meu meio-irmão por perder a cabeça e convidá-lo a voltar? Ou devo me manter firme contra todos? De qualquer forma, sei que vou perder. Atualização. 2 dias se passaram e acho que é justo dizer que estou atolado até o pescoço nessa situação. Antes de contar o que está acontecendo, quero agradecer algumas pessoas que tentaram me ajudar dando conselhos. Sinceramente, obrigado do fundo do meu coração. Minha vida nunca foi normal, mas neste momento me sinto como um personagem de um livro que chegou ao fundo do poço. Depois da minha última atualização, obviamente não pude continuar ignorando as ligações do meu pai e da minha madrasta, então decidi falar com eles. Assim que atendi, recebi uma saraivada de gritos por ter tocado no precioso filho deles e o expulsado. Meu pai me pediu para encontrá-lo imediatamente assim que o vi, me deu um tapa e disse que ia trazer Mason de volta e me obrigar a pedir perdão pelo meu comportamento. Eu disse que não e pedi que ele me escutasse primeiro. Expliquei o que tinha acontecido entre nós e disse que aceitava tudo dele, menos que falasse mal da minha falecida mãe. Disse que estava farto do meu irmão e que não havia como aceitá-lo de volta, não importava o que acontecesse, mas obviamente, eu só estava blefando, porque sabia que meu pai poderia facilmente me obrigar a aceitá-lo de volta. O que ele fez? Quando chegou o dia seguinte, toda a família já estava em cima de mim por tê-lo expulsado. Como eu ainda não pensava em mudar de ideia, meu pai me fez uma proposta. Eu não precisava me desculpar, contanto que deixasse Mason voltar para o apartamento e não o expulsasse novamente. Honestamente, eu não queria, mas quanto mais pensava sobre isso, mais certeza tinha de que eles não me deixariam em paz se eu não cedesse. Então aceitei deixá-lo voltar para o apartamento, mas com uma condição. Eles não sabiam disso, mas Mason entrou sorrindo, sabendo que mais uma vez tinha ganhado de mim. Sem mover um dedo, tenho certeza de que ele tinha um discurso inteiro preparado para me fazer sentir pior por ter perdido para ele depois do que fez, mas não lhe dei a oportunidade. Olha, eu poderia suportar tudo, já vivi com ele por tanto tempo, mas não queria ouvir ninguém falar mal da minha mãe. Esta é a principal razão pela qual saí da casa da família. Eu também sabia que, como eu tinha batido no meu irmão e me recusei a me desculpar, ele continuaria falando mal dela como castigo, sabendo que eu não faria mais nada. Então assim que ele entrou e me viu fazendo as malas, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, eu fui embora. Disse a ele para cuidar do apartamento que eu realmente amo e saí sem dar mais explicações. Ele começou a me perguntar se eu estava ficando louco, mas o deixei em suspense. Tenho certeza de que ele entendeu rapidinho e ligou para o papai. Porque ele me ligou assim que cheguei na casa do meu amigo. Ele me perguntou o que diabos eu estava fazendo. Eu disse que era isso que ele queria, já que tinha me pedido para deixar Mason voltar para o apartamento, mas não disse que eu tinha que ficar. Eu disse que amava o lugar, mas não o suficiente para me obrigar a morar com Mason. Deixei claro para o papai que não moraria mais com ele nem o ajudaria nos negócios. Não importava o que ele fizesse, eu não mudaria de ideia dessa vez. Papai me avisou que na manhã seguinte não queria ouvir que eu não tinha voltado para o apartamento, e eu disse que era exatamente isso que ele ia ouvir. Eu já estava farto de ouvir suas exigências e acreditava firmemente que não havia nada que ele pudesse fazer para me obrigar, mas me esqueci do quão pouco me importo para ele. Você não vai acreditar no que ele fez hoje de manhã quando descobriu que eu ainda não tinha voltado para o apartamento. Ele me ligou e ameaçou arruinar minha carreira. Disse que se
se eu não fizesse o que ele mandava, me demitiria da empresa e arruinaria minha credibilidade para que eu não pudesse encontrar trabalho em outro lugar. Ameaçou destruir minha carreira se eu não seguisse suas ordens. Fiquei sem palavras depois disso e disse que ia pensar. Ele me deu um dia. Além disso, quer que eu continue ajudando Mason a administrar a empresa. Então tenho certeza de que ele sabe que Mason não sabe como fazer isso. Ele está me ameaçando de me expulsar da mesma empresa a qual dediquei meu sangue, suor e lágrimas, depois de não receber nenhum reconhecimento pelo meu trabalho. É assim que ele quer me pagar. Você não tem ideia de como me arrependo de ter me juntado a essa empresa estúpida e ter me esforçado tanto. Atualização 2. Quase 2 meses se passaram desde minha última atualização e quero agradecer a todos pelo apoio. É sério, muitos de vocês me disseram para deixar tudo para lá e ver o que acontecia, em vez de continuar vivendo nesse inferno. E vocês têm razão em pensar que essa é uma opção melhor, mas encontrei uma ainda melhor. Eu também não queria ficar aqui depois de tudo o que aconteceu recentemente, mas também não queria simplesmente ir embora sem mais nem menos. Então fiz um plano e ele tem funcionado muito bem. Em algumas semanas, vou deixar esta empresa e minha família para sempre. Acho que devo explicar tudo antes de contar mais. Depois da minha última atualização, pensei muito sobre o que deveria fazer. Eu me importava com a minha família, mas eles não se importavam comigo. Também dediquei muito trabalho ao nosso negócio e não tinha nenhuma segurança nem recebia qualquer tipo de reconhecimento. Tudo em que pensava me fazia querer desistir de tudo e começar uma vida em outro lugar. Nesse ponto, eu sabia que minha mãe entenderia por que fiz o que fiz e comecei a perceber que não importava o que eu fizesse, eu não fazia parte da família para nenhum deles. Eu era apenas uma ferramenta que eles usariam enquanto pudessem e depois provavelmente descartariam assim que eu cumprisse meu propósito. Uma vez que tive certeza disso, decidi que já estava farto de tudo isso e que me vingaria antes de ir embora. Vejam, eu sabia que meu irmão não era competente o suficiente e sem mim o negócio iria à falência até que papai voltasse para ajudar. Então eu sabia que tinha que fazer algo enquanto garantia minha própria carreira. Então fiz um plano e liguei para o meu pai. Disse a ele que nunca voltaria para o apartamento e que só continuaria trabalhando e ajudando Mason porque amava a empresa. Ele sabia o quanto eu me importava e aceitou me manter no trabalho se eu continuasse ajudando Mason. Depois que isso funcionou, comecei a ir para o escritório enquanto preparava o próximo passo. Como eu previ, Mason continuava com raiva de mim e começou a fazer todo o possível para me irritar e, no geral, tornar minha vida no escritório um inferno. Ele usou sua autoridade para piorar meus dias e me obrigava a fazer todo o trabalho, mas eu queria que ele fizesse isso, porque eu estava gravando cada interação. Tudo que ele me fazia, eu gravava em qualidade HD 1080 polegadas para que depois pudesse mostrar ao mundo como o CEO da empresa age. Continuei gravando, esperando que ele fizesse algo pior. Na semana passada, tivemos uma pequena discussão sobre algo e ele me disse que não importava, que mesmo eu fazendo todo o trabalho, ele receberia todo o crédito. Ele também insultou minha mãe e eu fui embora, mas não sem antes gravá-lo, é claro. Isso me deu provas mais do que suficientes e em aproximadamente uma semana, pretendo deixar a empresa. Pretendo ir para a empresa rival, que tem um grande potencial, e tenho certeza de que posso ajudá-los a se tornarem uma concorrência real para a empresa do meu pai. Nunca mencionei isso antes, mas ao longo dos anos, muitas das nossas empresas rivais tentaram me recrutar porque entendiam minha importância para a empresa. Sempre recusei respeitosamente porque era muito leal à minha empresa, mas como vocês já sabem, agora as coisas mudaram. Há cerca de um mês, entrei em contato com algumas dessas empresas e conversei com elas sobre a possibilidade de me juntar a elas. Recebi muitas boas ofertas e decidi aceitar a que tem o melhor potencial. Vou me juntar a eles em algumas semanas. Adoro o fato de Mason pensar que não tenho outra opção e estar feliz em tornar minha vida um inferno, mas em breve ele vai entender como é a vida sem mim. Vou fazer ele, papai e o resto da família se arrependerem de terem me tratado da maneira que me trataram. Atualização 3. Vários meses se passaram e obrigado por esperarem e me apoiarem em tudo isso. Vocês vão gostar desta atualização. 3 meses. Sim, 3 meses ou 90 dias. Foi o que me levou para executar meu plano. Então 2 semanas depois da minha última atualização, deixei a empresa, mas não sem antes deixar meu irmão completamente ridículo em uma reunião. Eu me opus a uma de suas ideias e ele começou a gritar comigo na frente de todos. E quando digo todos, quero dizer todos mesmo. Naquele momento, respondi dizendo que ele não tinha ideia de como administrar o negócio e que era apenas um macaco de terno. As pessoas na reunião não sabiam como reagir. Também disse que já estava farto de ver sua cara feia e que me arrependia de ter lhe dado um tapa, desejando ter lhe dado um soco no lugar. Disse que talvez com um soco eu tivesse consertado sua cabecinha feia. Ele ficou tão furioso que chamou a segurança e me mandou expulsar do lugar. Eu fui embora feliz da vida. Depois, meu pai me ligou e disse que nunca mais queria ver meu rosto e que lamentava ter me tido como filho. Eu disse para ele se lembrar dessas palavras na próxima vez que precisasse da minha ajuda e com isso deixei tudo para trás e me juntei a uma empresa rival. Com uma única ligação telefônica, consegui um emprego na nova empresa, onde me tratam incrivelmente bem. Eles me pagam mais e o reconhecimento que recebo é incrível. Parece um sonho que se tornou realidade. No final das contas, chega um ponto em que o dinheiro não te faz mais feliz, mas o reconhecimento é mais satisfatório. Então estou feliz no meu novo trabalho. Logo depois de me juntar à nova empresa, publiquei o vídeo do Mason tornando minha vida impossível. Em poucos dias, o vídeo começou a viralizar. Aos poucos, muitas pessoas viram o vídeo e ele realmente acabou prejudicando a reputação da empresa. Muitas pessoas, incluindo o público, pararam de comprar deles. Enquanto tudo isso acontecia, eu estava trabalhando duro na minha nova empresa, garantindo que superássemos com minha experiência e contatos.
certos. Conquistamos muitos dos clientes deles porque eu sabia exatamente o que tinha que fazer para convencê-los. Como meu pai não era mais o chefe da empresa, eles confiavam mais em mim do que no Mason. Além disso, Mason já tinha uma má reputação, o que me deu uma grande vantagem. Até os clientes mais leais não o suportavam muito, então foi muito fácil. Mason também me fez um grande favor tomando decisões realmente estúpidas e se recusando a ouvir os conselhos dos outros. Isso piorou ainda mais a situação do negócio dele. Tenho certeza de que papai viu o efeito dominó que minha saída da empresa causou e deve ter ficado muito assustado, porque ele começou a se distanciar. Então, com a incompetência do Mason e minha nova empresa roubando seus clientes, o negócio dele sofreu uma grande perda. O tipo de perda que papai não via desde os primeiros dias, quando assumiu o controle. Tenho certeza de que isso o aterrorizou, porque há cerca de 2 semanas ele me contatou para pedir ajuda. Continuei ignorando suas ligações até que basicamente o fiz implorar pela minha ajuda. Ele disse que tinha expulsado Mason da empresa e que ele nunca mais colocaria os pés lá. Papai disse que se eu aceitasse voltar, me tornaria o novo chefe da empresa. Eu disse que já tinha lhe dado muitas oportunidades, mas que ele tinha desperdiçado todas. Disse que era tarde demais para isso e embora ele continuasse implorando, me recusei a ouvi-lo. Desde então não tive notícias dele nem ouvi, e honestamente estou muito feliz com a minha nova vida. Acho que tomei a decisão certa e gostaria de ter me afastado do caminho deles muito antes. Atualização 4. Já faz um bom tempo desde a última vez que contei sobre minha situação e embora eu pensasse que as coisas tinham se acalmado, descobri que meu pai estava mais desesperado do que nunca. Cada dia que passa, a empresa da família se desmorona mais, perdendo clientes como se fosse uma ferida que não para de sangrar. Quando eu saí, previ que as coisas não se manteriam à tona sem mim, mas até eu subestimei a magnitude do desastre. O que me surpreendeu ainda mais foi que depois de ter demitido Mason da empresa, meu pai teve que voltar a dirigir o negócio pessoalmente, algo que ele claramente não queria. Seu plano era se aposentar e viver tranquilamente, viajando com minha madrasta e desfrutando dos frutos de seu trabalho, mas agora ele está preso vendo tudo desabar ao seu redor. O que aconteceu foi que depois de semanas ignorando seus constantes apelos para que eu voltasse para a empresa, decidi fazer uma proposta que pensei que ele rejeitaria sem pensar 2 vezes. A ideia era que se ele realmente quisesse que eu voltasse, teria que me dar 51% das ações da empresa. Dessa forma, eu seria o acionista majoritário e teria controle total, algo que garantiria que ele não poderia me demitir ou me descartar alguns meses depois de eu voltar. Quando fiz a proposta, sua reação foi imediata. Ele disse que era uma ideia ridícula e explicou que poderia encontrar qualquer outra pessoa mais qualificada que aceitaria o trabalho com muito menos condições, mas o que me deu mais satisfação foi seu silêncio quando perguntei por que ele não tinha feito isso ainda. Ele sabia perfeitamente por quê. Ninguém com capacidade suficiente iria querer assumir o comando de uma empresa que está afundando. Ninguém quer a responsabilidade de resgatar um negócio à beira da falência. Naquele momento, ele encerrou a conversa e não tive mais notícias dele por uma semana. Eu estava perfeitamente bem com isso, pois pensei que o tinha assustado o suficiente para me deixar em paz de uma vez por todas. No entanto, uma semana depois, ele me ligou novamente, desta vez com um tom diferente. Ele estava disposto a aceitar minha condição de me dar o controle majoritário da empresa, mas havia uma pegadinha. Ele queria que eu recontratasse Mason, o mesmo Mason que tinha arruinado tudo e que ele teve que demitir por ser um desastre. Minha primeira reação foi quase rir, porque eu sabia que não poderia permitir que ele voltasse se tivesse alguma intenção de salvar a empresa. Eu disse a ele diretamente que não aceitaria sob essas condições. Deixei claro que se ele continuasse insistindo em trazer Mason de volta, poderia continuar procurando outra pessoa desesperada que quisesse o cargo. Finalmente, para minha surpresa, ele aceitou meus termos. Então há 2 semanas, voltei para a empresa da família, mas desta vez como dono. Tenho 51% das ações e isso me dá poder absoluto sobre as decisões que são tomadas aqui. Desde que voltei, tenho trabalhado duro para salvar o negócio, e embora eu saiba que muitos não gostam dessa nova realidade, não há muito que eles possam fazer a respeito. Alguns familiares têm reclamado, mas não podem fazer nada. Literalmente, agora eu posso mandá-los para o inferno. Meu meio-irmão, por sua vez, continua procurando emprego no setor, mas como era de se esperar, ninguém quer contratá-lo. Sua reputação de afundar empresas como um iceberg não é a melhor coisa para se ter em um currículo. Ele até tentou na empresa onde eu trabalhava. Atualização 5. Eu sei que muitos me chamaram de tolo por voltar para uma empresa com tantos problemas, especialmente sendo a empresa da família, mas agora ela não é mais a empresa da família, é a minha empresa, já que controlo a maioria das ações. Sim, há muito trabalho a ser feito, mas também muitas recompensas. Teria sido mais fácil ficar no meu antigo emprego, mas eu nunca teria visto o fruto completo do meu esforço. Ter minha própria empresa é como um diamante bruto, uma vez que eu a lápide e a coloque de pé. Poderei colher os frutos de tudo que investi. É verdade que exige muito trabalho, mas há algo especial em trabalhar para si mesmo, em vez de fazê-lo para outra pessoa. Quanto ao meu meio-irmão, sei que meu pai lhe conseguiu um novo emprego, embora longe do que ele estava acostumado. Honestamente, é bom demais para ele, considerando que ele sabe fazer pouco. E sabe qual é a melhor parte? Eu recuperei meu antigo apartamento. O novo cargo do Mason não era suficiente para pagar o aluguel, então ele saiu e eu o aluguei de volta para mim. A vida é boa, muito boa.